Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você, onde quer que você estiver. Saudações, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo, quando temos falado sobre o tema Lidando com Poder, onde temos falado sobre os reis de Israel. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro rei de Judá, sobre o rei Asa. E eu quero te pedir para que você abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 14, pois a história do rei Asa está nos capítulos 14, 15 e 16. Enquanto você abre, eu vou estar orando, pedindo que Deus nos conduza no estudo que nós estaremos fazendo. Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia de nos dar mais esta oportunidade de estudar a tua palavra, ouvir a tua voz, entender os teus ensinamentos e colocar em prática aquilo que temos aprendido com o Senhor. Tome em tuas mãos a nossa vida, nos conduza neste estudo. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu acredito que a esta altura você já encontrou 2 Crônicas, capítulo 14. Eu vou ler os versículos iniciais. A partir do versículo 1, nós encontramos o seguinte: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Vamos parar por aqui. Bom, o registro da história do rei Asa, ele encontra-se em 2 Crônicas, do capítulo 14 ao 16. É um registro mais amplo, maior da sua história, mas existe um pequeno registro também da sua história no livro de 1 Reis, capítulo 15, do versículo 9 ao 24, tá? Então vamos começar falando um pouco sobre o rei Asa. Vamos ver se ele soube ou não lidar com o poder que ele foi confiado. Falando um pouco sobre o rei Asa, queremos dizer que no hebraico o significado do seu nome é médico ou doutor. Ou seja, no hebraico o significado do nome Asa é médico ou doutor. Quanto aos seus pais, foi o rei Abias e a sua mãe foi Maaca, tá? Sobre a família do rei Asa, a Bíblia ela não fala muito sobre a família. Quando eu digo família, esposa e filhos. A única referência que nós temos de alguém da família de Asa é um filho que ele teve chamado Josafá, que vai sucedê-lo no trono depois que ele morrer. A Bíblia nos diz que Asa reinou em Judá 41 anos. Então, o período do seu reinado foi de 41 anos. O território que esteve sob o seu domínio foi o Reino do Sul, que é Judá, a tribo de Judá. E sobre a morte do rei Asa, a Bíblia vai dizer que o rei Asa foi acometido por uma doença nos pés, e esta doença agravou-se tanto que levou ele à morte. A Bíblia ela não fala com quantos anos Asa começou a reinar, nem fala com quantos anos ele faleceu, tá? Então nós temos aí alguns dados sobre o rei Asa. Mas vamos ver algumas situações. Eu já disse inicialmente que Asa foi o terceiro rei de Judá.
Tá? O primeiro foi Roboão, o avô dele, depois Abias, o pai dele, ele foi o terceiro rei de Judá. A Bíblia atesta que ele foi um bom rei. Nós vimos no começo aqui que Deus achou retidão no procedimento, no agir do rei Asa. Mas como todos nós, Asa não foi perfeito. Embora Deus tenha se agradado dele, mas ele fez algumas coisas que ele não deveria fazer e estas atitudes entristeceu o coração de Deus. Só que a história do rei Asa, ela nos propõe uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: o que é mais importante? Começar uma carreira cristã bem ou terminar esta carreira bem? Quero ver com vocês alguns aspectos marcantes do rei Asa e do seu reinado. Em linhas gerais, ele procedeu de forma que agradou a Deus. Ele removeu a idolatria de Judá, embora não tenha acabado com a idolatria, mas diminuiu bastante a idolatria. Mas ele fez algumas outras coisas também que não foram tão agradáveis, que nós vamos discutir logo a seguir. Eu quero examinar com vocês o perfil do rei Asa. E examinando este perfil, nós vamos chegar a algumas conclusões. Conclusões de que ele foi aprovado e de que ele foi desaprovado diante de algumas circunstâncias. Vejamos, vamos aplicar alguns testes à vida do rei Asa. O primeiro teste fala sobre a sua luta contra a idolatria. Sim, a sua luta contra a idolatria. Asa manteve-se fiel a Deus e combateu a idolatria em Judá. Além disso, foi muito sábio. Ele reforçou os muros da cidade, ele reforçou outras cidades, preocupando-se com uma futura guerra, e desse modo ele se precaveu para se manter seguro e manter também os seus súditos seguros. Então, ele fez estas coisas, ele vai abolir a idolatria, ele vai abolir os cultos que eram feitos a outros deuses, a deuses que não eram o Deus de Israel. Então, neste primeiro teste, nós podemos dizer que Asa foi aprovado. No que diz respeito à idolatria, a sua luta contra a idolatria, ele foi aprovado. Porque diferente do seu avô e do seu pai, ele não idolatrou. Pelo contrário, ele teve uma luta ferrenha contra a idolatria. O segundo teste fala sobre a invasão do sul de Judá. Ou seja, vejamos, ele teve de enfrentar a ameaça de um reino africano que veio contra ele com sua força quase 2 vezes superior aos guerreiros que o rei Asa tinha. Vejamos o que diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Preste atenção, dá uma olhadinha na tua Bíblia aí. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 8, diz assim: Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim. Ou seja, ele tinha um total de guerreiros de 580.000 guerreiros. Ele vai enfrentar um exército muito superior ao dele. Tá? Vejamos, no versículo 9, o etíope Zera marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. O interessante é que quando Asa está nesta situação de ser atacado por estes mais de 1 milhão de guerreiros, ele clama ao Senhor e o Senhor dá vitória
a ele, dá escape a ele. O Senhor destrói aqueles guerreiros e os guerreiros inimigos que sobreviveram. Asa e o seu exército persegue estes guerreiros e consegue vencê-los. Então, quanto à invasão do seu país por uma nação estrangeira, nós podemos dizer que neste teste Asa foi aprovado também. Porque ao invés de contar com seus recursos, com o seu poder bélico, ele contou com o Senhor, clamou ao Senhor e o Senhor deu a ele vitórias. Então, Asa foi aprovado neste teste. O terceiro teste fala sobre a reforma religiosa, que tem um pouco a ver com o primeiro teste que falava sobre o combate à idolatria. Vejamos, Asa não só removeu os ídolos espalhados pelo seu país, como chegou a depor a sua mãe, a rainha mãe, por estar também, por esta, ter instituído também ídolos. Ou seja, Asa não só fez uma reforma religiosa em todo o seu reino, como ele também agiu na sua própria casa. Dentro da sua casa, a rainha mãe, a mãe dele, ela era idólatra. Então, Asa vai depor ela de sua função de rainha, ou seja, vai tirá-la de sua função de rainha e vai destruir os ídolos que a sua mãe adorava. Vejam o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 16. Leia comigo, por favor. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera um horrível ídolo a Aserá. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Asa aqui faz uma coisa interessante. De que adiantaria ele resolver os problemas fora da sua casa e ter um problema dentro da sua casa? Então, Asa aqui, ele dá um exemplo de que aquela reforma teria que se fazer presente dentro da própria casa dele, e ele faz isso. Então, no que diz respeito à reforma religiosa, neste teste, nós podemos dizer que Asa foi aprovado, porque ele objetivou, ele intencionou, e muito mais do que isto, ele tornou real o sonho de minimizar a idolatria no seu reino, a idolatria entre o seu povo. O teste número 4 fala sobre a guerra de Judá contra Israel, ou seja, a guerra do reino do sul contra o reino do norte, e sobre a aliança que o rei Asa lamentavelmente fez com uma nação idólatra que era a Síria. E esta nação síria vai trazer sérios problemas para o povo de Israel, para o povo de Deus. Na guerra contra o reino do norte, Asa foi censurado pelo profeta Anani por não ter procedido do mesmo modo quando ele enfrentou o exército etíope, que tinha mais de 1 milhão de guerreiros. Ao recorrer ao rei da Síria, em vez de Deus, Deus se entristece com isso. Também Asa não aceitou a censura de Anani. Com isso, agiu de maneira semelhante, tanto do seu avô como do seu pai. Tá? Vejamos o que diz em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7 e versículo 10. Dá uma olhada na tua Bíblia e acompanhe a leitura para você entender. Versículo 7 diz assim: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente. Naquela época o profeta era chamado de vidente. Então, repetindo aí, naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe:
porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. Por isso, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Versículo 10 agora. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disto, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Ora, Asa, ele faz uma aliança com uma nação idólatra para vencer gente do seu próprio povo, porque embora o reino estivesse dividido em reino do sul e reino do norte, mas era o povo de Deus. Só estavam divididos por uma questão política, por uma questão ideológica. Neste exato momento, quando Asa se depara com essa situação de ter que enfrentar o reino do norte, que provavelmente tinha um poder bélico maior, ele faz uma aliança com a Síria, que era uma nação idólatra. O questionamento aqui é porque Asa não consultou ao Senhor, não pediu socorro ao Senhor para vencer o exército do reino do norte. Ele não tinha consultado ao Senhor, não tinha clamado ao Senhor para que o Senhor o ajudasse a vencer os etíopes. O Senhor não o ajudou a vencer aos etíopes. E uma outra situação é que Asa, provavelmente por ser rei, ele não aceita ser questionado. Ele não aceita ter a sua atitude questionada. E o resultado disto é que ele fica furioso com o vidente, com o profeta. Ele manda encarcerar, aprisionar o profeta e muito mais. Ele começa a tratar mal algumas pessoas do seu povo. Então, nesse teste, no que diz respeito à aliança que Asa fez com o rei da Síria, ele foi reprovado. Neste teste, ele foi reprovado. E por último, o quinto teste é o teste da doença do rei Asa. O rei Asa ficou doente dos pés, tá? Perto do fim da sua vida, Asa foi atacado por uma grave doença nos pés, mas novamente não buscou o socorro do Senhor, limitando-se simplesmente à assistência dos médicos. A tristeza de Deus aqui não é porque Asa se submeteu ao tratamento médico, não, porque os médicos existem para nos dar assistência, para nos ajudar nas inúmeras doenças que nós temos por aí. Mas a tristeza de Deus é que Asa não buscou a ajuda de Deus neste momento. Vamos ver o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12, a partir do 12, diz assim: E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. O texto que nós acabamos de ler fala que a doença nos pés de Asa era extremamente grave. Alguns estudiosos vão dizer que era uma gangrena. A gangrena ela se dá por uma forte infecção, ela começa a necrosar. Necrose é morte, começa a matar alguns tecidos. Então, só recapitulando, alguns estudiosos vão dizer que esta doença extrema era uma gangrena. E o texto fala que Asa não procurou ao Senhor para ser curado pelo Senhor. Eu tenho certeza que se ele procurasse ao Senhor, seria curado pelo Senhor. É só nos lembrarmos do rei Ezequias. Quando ficou doente, a doença do rei Ezequias ia levá-lo à morte,
mas ele chorou, se humilhou na presença de Deus e Deus acrescentou à sua existência mais 15 anos de vida. No versículo 13 diz assim: E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Versículo 14. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi. O problema aqui, como eu já disse, não foi o de Asa ter se submetido ao tratamento médico, mas sim do rei Asa não ter pedido a orientação de Deus. Então, nesse quesito aqui, quando ele fica doente, pela sua atitude, nós podemos dizer que Asa, ele foi reprovado. Tá bom? Continuando aí o nosso estudo. Essa situação de Asa, a sua história, nos faz pensar que entre erros e acertos, pode-se dizer que o saldo de Asa foi positivo. No teste com 5 situações, ele passou em 3 situações e foi reprovado em 2 situações. Deus, ele julga a nossa vida pelo total dela e não por atos isolados. Vamos imaginar se Deus nos julgasse apenas pelos nossos atos isolados. Acredito que ninguém iria ver a face do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 17, nós vamos ler o seguinte: Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Isto fala sobre a reforma religiosa, sobre a luta do rei Asa contra a idolatria. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Todos nós corremos o risco de, com o passar do tempo, nossos sucessos iniciais se tornarem problemas quando geram excesso de autoconfiança. É perigoso. A instabilidade da nossa vida espiritual nos afeta e nos prejudica em nossa comunhão com Deus. Um bom começo não garante que teremos um bom final. Por isso, a necessidade de mantermos a manutenção da nossa relação, nosso relacionamento, da nossa comunhão com o nosso Deus. Deus procura pessoas comprometidas com Ele. Deus procura pessoas comprometidas com Ele. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, nós lemos o seguinte: Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Quem sabe Deus não está te procurando? Sim, você que está me ouvindo, você que está me vendo, quem sabe Deus não está te procurando? A minha pergunta é: você é uma pessoa comprometida com Deus? Se você é, meus parabéns. Continue sendo esta pessoa comprometida com Deus. Se você já foi uma pessoa comprometida com Deus, mas por algum motivo ou circunstância você errou o caminho e não consegue mais voltar, a minha pergunta é a seguinte: o que está faltando para você voltar a ter compromisso com Deus? O que está faltando para você voltar ao caminho que conduz à salvação? O que está faltando para você voltar para os braços do Pai? Se você se acha como uma árvore caída, seca, sem nenhuma expectativa de dias melhores, eu quero te dizer que Jesus é a tua esperança. Creia nele. Confie a tua vida a Ele. Acredite nele. Ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja contigo neste exato momento. Nós vamos orar.
Senhor, te agradecemos por este momento, te agradecemos pela oportunidade de participar deste estudo e te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos ajude a ter uma vida comprometida com o Senhor. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro. Pelo Senhor